excelentíssimos vereadores, público presente, imprensa, internautas, boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Assim, havendo número legal de vereadores, declaro aberta a 45ª sessão ordinária de 2015, da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o vereador pastor Adilson Gonçalves para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos, a todas. A palavra de Deus se encontra em Coríntios capítulo 4, versículo 1 a seguir. Pelo que tendo esse mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcias, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas saindo nosso evangelho, está encoberto, para os que pede está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, e é quem resplandecer em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Informo que o vereador Anderson Aparecido Exposito entrou em contato com os servidores desse legislativo e pediu para comunicar que se encontra sob cuidados médicos, visto que, segundo relatou, foi atacado por 2 indivíduos ao chegar em sua residência, na noite de ontem, razão pela qual se ausentará da sessão ordinária hoje. Agora passo nesse momento a palavra para a vereadora Ana Paula Peripato Guerra, para a leitura do pequeno expediente. Convite. A Prefeitura do município de Descalvado, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, convida a todos para participar da inauguração do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Dr. José Antônio Todescan Gabriele Lito, no dia 11/12 de 2015, às 16 horas, no local CREAS, a Rua Coronel Arturo Whittaker, 846, Antiga Casa do Artesão. Também o convite dezembro no museu, programação de fim de ano. O Museu Público Municipal tem a honra de convidá-los para comemorar conosco as festas de fim de ano no dezembro no museu. Aproveitamos a oportunidade para desejar-lhe um Natal cheio de paz, saúde e prosperidade no ano novo. Paz na terra aos homens de boa vontade. Tem a programação que iniciou-se no dia Arte, Ciências, Teatro, no dia 1º de dezembro. Depois do dia 5 de dezembro, Artes Visuais. No dia 9, às 20 horas, fechou em frente à Igreja Matriz. No dia 16/12, às 19h30, Música, Luzes e Emoção.
No dia 18/12, às 20 horas, música na rua. No dia 22/12, teatro Grupo Galhofas. No dia 24/12, às 19h30, fé, música e coral, a missa de Natal na Igreja Matriz. No dia 29 de dezembro, às 19h30, no cinema vídeo documentário, primeira exibição, lançamento Descalvado Tem, no auditório Georgina Álvares, antigo Cine Teatro Estação. Ficam todos convidados. Avisos. Na próxima semana, a Câmara Municipal sediará formaturas de escolas durante toda a semana. Na segunda-feira, dia 14, às 19 horas, formatura dos alunos do 9º ano do ensino fundamental da EMF Padre Orestes Ladeira. Na terça-feira, dia 15, às 19 horas, formatura dos alunos do 9º ano do ensino fundamental da EMF Edna Maria do Amaral Marini. Na quarta-feira, dia 16, às 19 horas, formatura dos alunos do 9º ano do ensino fundamental da EMF Maria Silvia Traude de Marco. Na quinta-feira, dia 17, formatura dos alunos do 9º ano do ensino fundamental da EMF Andrelino Casari, às 19 horas. Na sexta-feira, dia 18, às 18h30, formatura dos alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Luciano Ivo Tonhete. Todos os convites já foram lidos na sessão anteriores e estão à disposição no site da Câmara Municipal. Projetos do pequeno expediente. Projeto de lei do Executivo a considerar de deliberação de número 75/2015, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária no valor de R$ 3.090 para pagamento dos serviços prestados pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado do exercício de 2014, conforme especifica. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 75/2015 deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto considerado de deliberação. Projeto de resolução do Legislativo a considerar de deliberação de número 3/2015, de autoria do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, da nova redação e insere alíneas A e B no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 108 da Resolução 6/90, Regimento Interno da Câmara Municipal de Descalvado, versando sobre as exigências para a convocação de sessão extraordinária. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de resolução do Legislativo 03/2015, de autoria do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto considerado de deliberação. Projeto de lei do Legislativo a considerar de deliberação de número 51/2015, de autoria do vereador pastor Adilson Gonçalves, insere no calendário oficial de eventos do município de Descalvado a Copa Evangélica de Futsal a ser realizada anualmente no início do mês de agosto. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei do Legislativo 51/2015, de autoria do vereador pastor Adilson Gonçalves, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto considerado de deliberação. Moção de congratulação e aplausos a considerar de deliberação de número 26/2015, de autoria do vereador Sebastião José Riffe, manifesta congratulações ao artista descalvadense Mário Nelson Jordão, em reconhecimento ao seu notável e indelével trabalho
desenvolvida em prol da arte e da cultura em nossa cidade. Pergunto aos senhores vereadores se a moção de congratulação 26/2015, de autoria do vereador Sebastião José Riffe, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Moção considerado de deliberação. Proposituras a encaminhar. Indicação de número 442/2015, de autoria do vereador pastor Adilson Gonçalves, indica ao prefeito municipal que neste mês de dezembro, nos finais de semana, ofereça às crianças passeios gratuitos no trenzinho da Aurora, como forma de entretenimento e lazer conforme especifica. Indicação de número 444/2015, do vereador pastor Adilson Gonçalves, reitera pedido ao Poder Executivo Municipal para que estude a possibilidade de distribuir gratuitamente repelentes à população, priorizando os bairros mais afetados pela dengue, como forma de prevenção a essa epidemia que atinge Descalvado e várias cidades da região. Requerimento de número 146/2015, da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, requer ao prefeito municipal, senhor Henrique Fernando do Nascimento, que envie a esta Casa de Leis o cronograma de substituição dos para-brisas dos veículos que compõem a frota da área da saúde. Requerimento de número 144/2015, do vereador Argeu Donizete Rischini, requer ao chefe do Poder Executivo que informe quem se responsabilizará por custear o material utilizado para testar o rolo compactador e a maniveladora vibratória de pavimento asfáltico adquiridos através do pregão presencial 19/2015, conforme a DOS. Requerimento de número 145/2015, do vereador Argeu Donizete Rischini, solicita ao prefeito municipal que informe quais providências foram adotadas em relação ao defeito apresentado pelo rolo compactador e pela maniveladora vibratória de pavimento asfáltico adquirida através do pregão presencial número 19/2015. Indicação de número 443/2015, do vereador José Dias Bolcão, reitera pedido ao senhor Henrique Fernando do Nascimento, prefeito municipal, para que sejam realizadas reformas no anfiteatro Luiz Gonzaga Alício, pois o local deixa de ser utilizado pela população devido ao estado em que se encontra. Requerimento de número 142/2015, do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, reivindica ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, que preste informações quanto à área de transbordo de nossa cidade, inclusive sobre o responsável pela retirada dos resíduos sólidos pela empresa CGR Guatapará, conforme especifica. Requerimento de número 147/2015, do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, solicita ao presidente da Câmara Municipal que, assim que possível, seja realizada a transferência do duodécimo para a Prefeitura Municipal, visando repassá-lo à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado para cobrir as despesas como raio-x, assim como para o pagamento do 13º salário dos funcionários daquela Irmandade. Indicação de número 440/2015, do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, pede ao chefe do Poder Executivo que promova a campanha de Natal nos bairros através da instalação neles de decorações natalinas que geralmente são colocadas somente na região central da cidade, tendo por escopo levar o espírito natalino para toda a cidade conforme especifica. Indicação de número 439/2015, do vereador Rubens Algarte de Rezende, reivindica ao Poder Executivo, em caráter de urgência, ação ostensiva no combate ao mosquito Aedes aegypti, tendo em vista
as doenças que o mesmo transmite, tais como o vírus Zika, relacionado a casos de microcefalia, febre chikungunya e a própria dengue. Indicação de número 443/2015 do vereador Sebastião José Risse, requer ao secretário municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, senhor Luiz Antônio do Pinho, que faça uso exclusivo de mini-trator para roçar praças, canteiros e outros locais próximos às residências, visando a eficiência na execução de tais serviços. Senhor presidente, eram essas proposituras do pequeno expediente. Passaremos agora ao grande expediente. Peço ao segundo secretário, vereador José Augusto Cavalcante Navas, que faça a leitura dos oradores inscritos. Primeiro orador, vereador Dr. Rubens. Senhor presidente, senhores secretários, nobres colegas, imprensa, público, algumas pessoas novas aqui na noite de hoje, é um prazer recebê-los. E, como todos que vêm aqui, a gente espera que vocês voltem sempre. Essa casa de vocês é do povo e nós precisamos de vocês aqui para cobrarem, darem sugestão e tudo mais que a população tem direito. E principalmente no dia de hoje, eu acho que cada vez mais, com tudo que tem acontecido no país, a gente tem percebido que é fundamental que a gente passe a cobrar, passe a mostrar nossas posições e passe a dizer realmente aquilo que a gente acha correto ou não. Não importa se a maioria pensa de uma maneira ou de outra, mas o que importa é que a gente dê a nossa opinião, a gente coloque a nossa posição. Então eu espero que todos aqui frequentem essa casa de leis o mais vezes possível. Ocupo a tribuna hoje para falar principalmente do grande problema que está se instalando novamente no nosso município, que é em relação à dengue. Ou deixou de ser a dengue. Hoje a gente não sabe o que é pior, chikungunya, Zika vírus, mas todos eles transmitidos pelos mosquitos Aedes aegypti. Os focos existem, os focos estão aí. O índice de Breton, que mede o volume, a intensidade possível de contaminação para o ano, está alto em toda a região, não só na nossa cidade, mas em toda a região ele é alto. Por mais que se faça, é difícil, porque esse mosquito ele se desenvolve muito rapidamente. Então, o principal o que é? É a conscientização. Água mole em pedra dura, eu acho que vale a pena a gente bater sempre. Não basta a gente olhar o nosso quintal, a nossa casa, a gente tem que também dar uma cutucadinha no vizinho da frente, do lado dos fundos, aquelas casas que se encontram fechadas. É fundamental. E a grande preocupação deixou até de ser a dengue. Por incrível que pareça, a dengue hoje é a menos virótica, é a menos perniciosa, que causa menos problema das três. A chikungunya é pior e agora a zika pior ainda. E é uma incógnita, nós não sabemos até que ponto esses vírus vão, o que realmente eles podem causar. Eu tenho atendido as gestantes que estão desesperadas, e com razão, porque esses casos de microcefalia que estão acontecendo são absurdos e não há como prevenir. Não há meio de se prevenir, de falar, olha, vai tomar um remédio para evitar que isso aconteça. Nada disso é possível. A única coisa é a prevenção. Através do repelente, é fundamental que as pessoas usem o repelente, além de colocar em tela nas casas, proteção no domicílio. E o repelente é fundamental. E não é repelente no corpo diretamente. O repelente é nas áreas expostas só. Não precisa tomar banho de repelente. Todo mundo, principalmente as crianças, as gestantes, as mulheres que querem engravidar, porque no primeiro trimestre parece que o problema é pior ainda, seria quando é formado o tubo neural da criança, ele é formado no primeiro trimestre, teoricamente é quando daria a microcefalia. Então a gestante deve utilizar sim blusa de manga comprida, de preferência em cor clara, a cor branca ela ajuda a repelir o pernilongo, de manga comprida, mesmo com calor, é o ideal. Evitem usar saia, shorts, usem mais calças, meia com sapato fechado, não sapato, não sandália, não calcanhar exposto, que o pernilongo pica no calcanhar, ele pica no tornozelo.
Então tudo isso deve ser evitado. E os repelentes foram liberados pela Visa, pelo governo. Então estão podendo ser usados. Todos eles, os que estão vendidos, todos eles estão vendidos aqui. E a gestante muitas vezes fala, eu vou usar o infantil, de criança, porque é mais fraco, faz menos mal para mim. Não é aí que pega, não há problema nenhum. Porque o de criança ele dura menos tempo. Ele dura só em torno de 2 horas. Então o ideal é usar de adulto mesmo. E nós temos um que dura em torno de 10 horas, que é mais difícil de encontrar e mais caro, e o que dura em torno de 6 horas, que é o normal que tem em todo o mercado, são os offs da vida. Tá? Então podem ser usados, não há problema. E apliquem nas áreas expostas e por cima da roupa. Podem usar por cima da roupa, porque muitas vezes o pernilongo pica por cima da roupa mesmo, em alguns casos. E o repelente ele forma uma barreira que isola o mosquito da roupa e da pele da gente. Então é fundamental. Eu atendi esses dias, nós temos alguns casos diferentes, que nem as pessoas falam, nós temos casos importados. O que é um caso importado? O caso importado é uma pessoa que vai viajar, ou que mora em outro estado, em outra cidade, em outra região, e adquiriu a doença lá e vem para a nossa cidade. Então esse é um caso importado. A semana passada atendi uma senhora que passou 15 dias na Bahia e voltou com a chikungunya. Então esse é um caso importado. Mas automaticamente, se um pernilongo, se um mosquito picar essa senhora, ela vai transmitir isso para o bairro inteiro. Aí deixa de ser um caso importado e passa a ser um caso in loco. Então é muito importante, qualquer pessoa que vocês souberem, não é nenhuma paranoia, não é para se criar paranoia, nada disso. É a prevenção através do repelente, dos cuidados, a limpeza dos quintais, não deixar a água parada de forma nenhuma, que não vão ser problema. Diminuir a quantia. E o mosquito, se ele é um mosquito que não picou ninguém doente, ele não vai transmitir a doença. Ele só transmite a doença quando ele pica alguém doente. Aí, se ele picar uma pessoa sã, ele vai transmitir o vírus. Se ele não picou ninguém e vai lá e te pica e você não tem a doença, não há problema nenhum. Ninguém precisa entrar em paranoia por isso. Acabou de me picar, ficar desesperado. Nada disso. Tá? Só se ele picou alguém previamente que tinha a doença. Aí sim que ele é um transmissor. Então é fundamental que a gente tome todos os cuidados possíveis. E em casos de dúvida, que procurem a Secretaria de Saúde e todas as orientações serão dadas. Boa noite. Morador, vereador Adilson Gonçalves. Boa noite a todos, a todas, imprensa, internautas, nobres vereadores, secretários, presidente. Mais uma vez eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar nessa Casa de Leis trazendo alguma das minhas indicações. Quero aqui já adiantar na fala que o Dr. Rubens acabou de dizer, que a minha indicação para essa noite, eu já fiz essa indicação no começo do ano e volto a repetir, a respeito que nos bairros mais atingidos pelo mosquito da dengue, a prefeitura pudesse disponibilizar gratuitamente repelente às famílias, principalmente de baixa renda. Fiz essa indicação no começo do ano, volto a reiterar ela, porque, infelizmente, há muitas famílias desempregadas e não têm condições de comprar, assim, um repelente para a sua família. Tenho informações, e muito forte, que nós vamos ter uma epidemia de dengue muito grave no nosso município. Eu disse aqui na sessão passada que Descalvado está entre as cidades de mais risco do estado de São Paulo. Então, cabe nós, cidadãos descalvadenses, fazer a nossa parte, mas, infelizmente, a notícia que chegou até mim, que pode sim, se a gente não fazer um trabalho de prevenção forte, ter até mesmo morte por causa da dengue. Infelizmente, o ano passado, teve alguns casos absurdos aqui no nosso município,
E segundo a informação que chegou até mim, algumas pessoas, o que levava à morte foi por causa da dengue. Só que não foi divulgado isso. Então, estamos diante de uma epidemia da dengue, e eu trago aqui 2 lugares perigosíssimos, exceto a cidade inteira está em risco. Uma é o lago. Desde de 2013 eu venho batendo essa tecla. Veja ali a próxima escola, ali no cartódromo, um monte de pneu. Eu já fui, já falei, não, os pneus são tudo cortados, são cortados, mas eu já fui lá, já mostrei foto nessa tribuna que a água fica empoçada. Então eu peço aqui ao secretário de obras, ao responsável ali que é da cultura, que faça já uma varredura ali no Jardim do Lago, haja vista que o lugar onde aglomera muitas pessoas, principalmente criança, tem que ter uma atenção maior. E ali nós sabemos que o lugar ali é uma área de risco muito forte. E o outro lugar que a gente vem batendo na tecla faz tempo, é ali o do nosso clube. Uma área daquela tão bonita e está se acabando dia após dia. E pior que isso, não só abandonado, não só acabando dia a dia, está ali criando, se proferando o mosquito da dengue naquele lugar. Então, autoridades da saúde, por favor, esteja atento a esses 2 pontos que esse vereador está falando, não é de hoje. Desde 2013 a gente vem bater na mesma tecla e parece que nada está sendo feito. E a dengue está aí, e está perigosíssimo da nossa família qualquer ser infelizmente infectado por esse mosquito. A segunda indicação que eu trago aqui é a respeito do trenzinho. Haja vista que tem muitas famílias carentes na nossa cidade que uma bexiga, uma bolinha de plástico já faz a alegria de uma criança. Então eu peço aqui ao prefeito, juntamente com a Secretaria de Educação, que possa estar colocando o trenzinho para rodar nos bairros, trazendo assim um pouquinho de alegria àquelas crianças que não tem como, às vezes ir no shopping, às vezes ir aqui na praça, até mesmo porque não tem um veículo. Coloca o trenzinho lá, o prefeito, Dona Ruth, e vamos dar alegria a essas crianças. Eu retorno aqui a minha fala a respeito do saldo remanescente do 10º, que a Câmara Municipal vai passar para o Executivo. Aproximadamente R$200 mil. Então, mais uma vez, eu falei isso na semana passada e volto a falar, que esse dinheiro que vai ser devolvido para a Prefeitura, que seja investido na área da saúde. Que ali esteja, então, aplicando essa verba na compra de medicamentos, dando assim um atendimento melhor para as famílias que lá precisarem de atendimento na área da saúde. Essas eram as minhas indicações essa noite. Tem 2 projetos de minha autoria que logo mais vai ser votado e assim eu volto a falar dos projetos na próxima oportunidade. Se tiver alguma pessoa que vai embora antes do projeto ser votado, eu quero que você tenha uma semana abençoada, você e toda a sua família, no nome de Jesus. Próximo orador, a vereadora Paula Peripato. Me abstenho. Próximo orador, vereador Edevaldo Guilherme. Próximo orador, vereador Elton Venâncio. Me abstenho. Vereador Riffe. Senhor presidente, senhora secretária, senhor secretário, nobres companheiros vereadores, representantes da imprensa, amigos internautas, público presente, hoje engrandecido o nosso público, com os homenageados, tem projeto do pastor Adilson, e no nosso, da família do senhor Mário Nelson Jordão, que se faz presente, sejam bem-vindos dentro dessa casa de leis. Eu vou pedir para o Marcel
enquanto eu estiver falando algo, que ele vai apresentar algumas ilustrações da exposição que ocorreu no último sábado, lá no Museu da FEPAV, Museu de Ototico, da qual nós estivemos presentes, e que essa realização desse evento veio de encontro com a nossa intenção. Quando eu vim na Câmara Municipal e conversei com as nossas assessoras da nossa intenção de hoje homenagearmos o Sr. Mário Nelson Jordão, eu não sabia que haveria essa exposição no sábado passado lá no Museu de Ototico. Veio de encontro porque ali estão não só o trabalho do artista Mário Nelson Jordão, como trabalhos, telas sobre óleo, de alunas que aqui se fazem presente. A gente agradece a presença de todos. Tem também o menino, o Vitor, está aqui na frente. Acho que de homem é só você, né, Vitor? O Vitor, uma criança, já está preocupado com a cultura e com pouco tempo de estudo junto com o Sr. Mário, já tem seu quadro exposto ali na frente. E aí são vários quadros expostos que nós tivemos no sábado lá na estação, que aqueles que não tiveram oportunidade de estarem presentes no sábado, essa exposição continua lá no museu e todos podem presenciar. Não só o trabalho do Sr. Mário. O Sr. Mário é um artista por natureza. O Sr. Mário já foi artista de teatro aqui de Escalvado, Teatro Amador de Escalvado. Me recordo que eu trabalhava no Jornal Comércio com o Mário Joaquim Fila, esse saudoso Mário Joaquim Fila, o Sr. Nelson, saudoso Daniel de Assis, que também fez parte do teatro, e outras pessoas mais, o Sr. Martim Vieira Lício, o Luiz Gonzaga Lício. Então o Sr. Mário já foi um artista também de teatro dentro de Escalvado. Além dos seus 30 anos, que ele desenvolveu o trabalho como profissional na Companhia Paulista de Força e Luz. Dentre tudo isso que a gente já vai formalizando, não podemos esquecer que o Sr. Mário também ocupou a função de presidente do Lar São Vicente de Paula de Escalvado. Foi nas mãos do Sr. Mário que a iniciação da ampliação daquela instituição se iniciou, aumentando as salas, expandindo para melhor acomodação dos internos, e por muito tempo o Sr. Mário fez esse trabalho. E a gente não se esquece que, como presidente, o Sr. Mário acompanhava também os vicentinos que colaboravam na busca da contribuição da população, batendo de porta em porta para a coleta do saquinho em benefício ao Lar São Vicente de Paulo. Óbvio que hoje também é difícil, mas naquele período era muito mais difícil, não só para manter uma instituição, como também zelar para aquelas pessoas que estavam lá internas. Então eu tenho uma gratificação e quero aqui colocar que eu estou fazendo tudo em nome da Câmara Municipal de Descalvado. É a Câmara, através dela, que nós estamos fazendo essa dedicatória, com o apoio de todos os meus pares, que já deram o seu aval com os pareceres do projeto, que são favoráveis a essa nossa intenção na noite de hoje. E então são vários caminhos, vários procedimentos do Sr. Mário Nelson Jordão, ele que está aqui com a presença dos seus filhos, do Valdo, Taieda está presente. Temos certeza que o Dr. Aleixo está nos assistindo em São Paulo, suas filhas, seus netos, estão todos aqui presentes, que transformando aquele carinho que o Sr. Mário merece também de seus familiares. A Câmara Municipal tem o seu papel preponderante nas realizações de leis, como já viram os meus companheiros que já antecederam a mim, o trabalho de cada um, a intenção de cada um na busca de objetivos para dentro do nosso município, como os outros que ainda virão aqui para colocar as suas proposituras. A Câmara, juntamente com o Poder Executivo, tem esse compromisso de trazer para a Câmara as homenagens daquelas pessoas, daquelas personalidades
que representaram o Descalvado e representam com algo que tem feito. É tão triste ver um cidadão que fez tanto por nosso município, não é o caso do São Mário, mas que hoje está isolado. Mas que nós estamos planejando também para trazê-los aqui na Câmara Municipal. Ou seja, por minhas mãos, ou seja, por mãos de algum companheiro, aquelas pessoas que sempre contribuíram para o bem-estar da comunidade e não dele próprio. Que hoje é muito prático se trabalhar com dinheiro, hoje é fácil. Não é como antigamente, que trabalhava com muita dignidade, respeito à população e merecia também a confiança daquela população, ou seja, da nossa cidade. Então eu quero dizer aqui à família do Sr. Mário Nelson que o trabalho que ele vem desempenhando, não só como um artista de pintura sobre óleo sobre tela, mas como professor de oficina de pintura, eu senti nos olhos de cada aluna e do menino, do Vitor, no dia dessa homenagem da exposição lá no Museu Iototi. Eu repito, quem não conhece ainda o museu, tem oportunidade, procura um espaço, vocês veem quantas obras aqui na frente hoje, até pelo carinho que eles têm pelo Sr. Mário, fizeram questão de trazer algumas telas aqui que já foram feitas pelos alunos, são duas que são do Sr. Mário, que trouxeram para a exposição. É uma gratificação, é um reconhecimento das alunas, do aluno, ao trabalho que o Sr. Mário vem fazendo. E vem fazendo com muita distinção, sem interesse nenhum. O Sr. Mário é um abnegado da arte de Descalvado, da cultura de Descalvado. Ele só está fazendo auxiliar aqueles que lutam pela arte e pela cultura do nosso município. Como sempre a gente diz, a professora Cacilda Galo está presente, que uma cidade sem cultura não é uma cidade abençoada até para os seus filhos. Então a nossa cidade tem que manter a cultura, nós temos que manter em cima daquilo que vem sendo realizado. Nós temos o Luiz Francisco Leficadito Alves, do Tucão, que foi ele um dos idealizadores para essa exposição, que a gente tem que cumprimentá-lo, hoje tem um compromisso, não pôde estar presente. A diretora da área da educação, a professora Ruth, tem dado todo aquele respaldo necessário. Mas eu elogio aqui o Tucão, por tudo isso que foi lido pela nossa companheira Paula, que é primeira secretária de um vasto calendário de programações para esse final de ano, foi tudo criado pelo Tucão, com seu esforço, com sua vontade. Fica um convite para que todos passem por perto também lá da FEPASA. O colorido do Natal vai estar presente, já se iniciou. Nós vamos ter árvores coloridas, nós vamos ter a passagem da carreata da Coca-Cola, parando lá naquele local para servir as crianças com o refrigerante dela. Tudo num trabalho do Tucão. A gente tem que fazer merecer esse aplauso também ao Tucão. Mas eu tenho tempinho ainda, até para uma colocação, para a gente ficar um pouquinho mais associado, das histórias de quando o Sr. Mário trabalhava na Companhia Paulista e Força e Luz. Ele vai olhar para mim e dizer se é verdade ou mentira, mas esse caos é um caos que aconteceu. Quando os funcionários da CPFL percorriam as linhas da Força e Luz para fazendas, no mato, e num certo determinado ponto havia uma capelinha. O Sr. Mário vai dizer se é verdade ou mentira, porque a gente tem ouvido falar. E quando eles passaram de frente àquela capelinha, de madrugada, escuro, dizem que foi o Sr. Mário que cumprimentou lá de fora. Bom dia, irmão! E lá dentro veio a voz, bom dia! Aí, perna para quem tem, né, Sr. Mário? Eu não sei se fato ocorreu, mas dizem que ocorreu. E não tinha cerca de arame farpado que segurava os funcionários da CPFL. Mas clareado o dia, eles voltaram naquele local. Simplesmente viram lá dentro um andante descansando ali no seu dia, porque ele tinha essas passagens, vai descansando e depois está tudo dentro. É um caos contado, que tinha um cidadão lá dentro descansando. Esse fato é verdade, Sr. Mário? É verdade, tá vendo? É verdade. E ficou na história Descalvado com os funcionários da Companhia Paulista de Força e Luz. É uma coisa agradável que a gente tem para contar, até para aquilo tudo que já ocorreu. Porque o Sr. Mário já conhece esse município, como os outros funcionários, seus ex-companheiros, conhecem não só na rede elétrica,
como em todos os setores, porque eles trabalharam em todas as fazendas do nosso município. Encerrado o meu tempo, eu vou deixar agora na hora da votação. Eu gostaria apenas, me dê licença, senhor presidente, que as alunas do seu Mário e o Vitor ficassem de pé para que todos conhecessem vocês também. Só um segundinho, só para o pessoal conhecer vocês. Fica em pé, por favor. Aí. Existem outros alunas que talvez não puderam estar presentes, mas são muitas que estão acompanhando o dia a dia do seu Mário. E tenho certeza que a partir da exposição de sábado ele vai galgar aí um caminho mais amplo de outros alunos, seu Mário, se Deus quiser. Na hora do dia eu voltaria a falar sobre a nossa homenagem. Obrigado, boa noite a todos. Próximo orador, vereador Vic Francisco. Senhor presidente, senhores secretários, colegas vereadores, público presente, a quem eu cumprimento em nome do seu Mário, nosso amigo Mário Jordão, artista, imprensa, internautas, boa noite a todos. Quando for o momento da homenagem, seu Mário, eu vou me permitir falar um minutinho. Desde já eu parabenizo o Rice pela lembrança. É muito justo e muito singelo pelo trabalho que o seu Mário realiza. Muito bem. Das proposituras que eu faço essa semana, a primeira delas é com relação ao Natal nos bairros. Eu já fiz há umas 2 semanas, um pouco mais limitada, apenas pedindo a manutenção das praças nos bairros da cidade, e agora eu faço um pouco mais completo, pedindo que a Prefeitura estenda essa manifestação, esse espírito natalino também para os bairros. Nós temos visto ao longo do tempo que apenas o centro da cidade que fica enfeitado para as festas de final de ano. Então, coloca-se a árvore de Natal, ilumina-se a Praça Central. Mas acho que é importante também trazer essa alegria, esse benefício para os bairros. Então eu peço ao senhor prefeito, à Secretaria de Obras, que limpe as praças, ilumine as praças, coloque enfeite nas praças dos bairros, porque com isso os comerciantes dos bairros também terão oportunidade para ficar aberto até mais tarde e ter um movimento um pouco melhor no final de ano. Porque o que acontece é mais, essa movimentação acontece mais no centro da cidade. Eu acho que é importante que os bairros também tenham esse espírito natalino. Então eu peço que o senhor prefeito peça a Secretaria de Obras, limpeza nas praças, poda das árvores, iluminação e enfeite. Pode ser uma coisa simples, mas que traga esse espírito para os bairros e assim o comércio poderá também nos bairros desfrutar desse benefício. Muito bem. A segunda indicação já vem de uma crítica, porque nem tudo são flores, como os quadros do nosso amigo Mário Jordão, nem tudo são flores descalvados. Nós passamos essa semana que nós terminamos uma situação muito desagradável com relação ao nosso lixão. Na verdade, ali é o espaço para transbordo, não é lixo. E nós tivemos nessa semana uma situação precária onde o órgão público, o CETESB, interditou aquele espaço. Eu acho que muito já se falou nessa Câmara, não só eu, muitos vereadores disseram que ali estava mal cuidado, ali estava aberto, devia ter um portão ali, devia ser fechado. Mas como nada acontece como deveria em Descalvado nesses últimos tempos, está tudo muito abandonado, então esse lixão ficou aberto, isso acumulou lixo, não foi retirado,
Conclusão, a CETESB chegou, interditou a área, fechou o portão, e aí, no dia que eu fui ali até ao almoxarifado, os 4 caminhões de lixo estavam repletos de lixo e não tinha onde despejar. Ou seja, no dia seguinte não tinha como fazer coleta de lixo na cidade. Soube que tiveram uma ideia de fazer os transbordos no próprio almoxarifado, que é um lugar impróprio, porque tem um rio ali perto. Houve denúncia e começaram a fazer o transbordo naquela área da Agronisa, ali perto do frigorífico, que é uma outra área imprópria, porque também tem rio ali perto. O lugar que está aprovado para a prefeitura fazer o transbordo é lá na estação de tratamento de esgoto. Lá que está aprovado. Só que lá precisa da manta, para essa sujeira não penetrar no solo, porque lá também tem mina d'água. Precisa de uma manta para vedar a penetração. O nosso secretário Pinho disse com todas, né, as letras aqui, há pouco tempo, nos jornais, que tinha conseguido essa manta do governador que veio em Descalvado inaugurar o laboratório avícola. Disse que conseguiu, que ia chegar, que ia instalar. Até hoje nada. Né? Até hoje, R$500 mil, né? Até hoje nada. Conclusão, aquilo que ele fez propaganda e não trouxe, hoje está faltando. Porque hoje não tem mais lugar próprio para se fazer o transbordo. Então, a minha indicação essa semana com relação a esse fato eu quero saber quanto a prefeitura foi multada por conta dessa autuação. Quem vai pagar isso? Eu acho que não é dinheiro nosso que tem que ser pago isso, não é dinheiro da prefeitura. Acho que tem que ser pago com o dinheiro do secretário de obras e do prefeito. A lei ambiental é muito clara. Uma empresa que joga dejeto no rio, uma empresa que joga como usina, joga um dejeto no rio, quem paga a punição não é a empresa só, também o proprietário dela, assume inclusive com crime. Há inclusive uma tipificação penal para puni-lo. Então eu quero saber quem vai pagar essa multa, se somos nós do dinheiro público ou se é do bolso do prefeito e do secretário de obras. Quero saber quanto se deve para essa empresa de Guatapará, por que ela parou de tirar o lixo, quanto se deve para ela e se alguém cuida disso, alguém olha lá, alguém vai lá analisar, fiscalizar, ou se fica a critério dela o dia que quiser fazer o transbordo e deu no que deu. Então, infelizmente, a cidade passa por essa situação. A terceira indicação é com relação à saúde, o pastor já tem dito aqui, nós estamos querendo, e essa indicação eu faço para o presidente da Câmara, pastor, para que, encerrada as nossas atividades, a última sessão é semana que vem, encerradas as atividades, que nós já repassemos esse dinheiro para a prefeitura, porque temos a obrigação de repassar para a prefeitura, e que ela imediatamente assuma o compromisso de repassar para a Santa Casa. Porque eles precisam dessa verba que é a sobra nossa da Câmara. Para pagar o raio-x, porque por absurdo, o raio-x hoje não atende SUS, só atende quem paga. Ou seja, só quem tem plano de saúde ou quem for lá com R$40 é atendido. O raio-x é do município, é público, e o funcionário que tira o raio-x é pago pela prefeitura. Então há uma briga município e Santa Casa que a população está refém. Isso não pode acontecer. Então, se o problema é dinheiro, nós aqui da Câmara, todos nós, vamos colaborar. Encerra, faça o balanço da Câmara, dia 20 agora de dezembro, envia esse dinheiro para lá para a gente ver funcionar esse raio-x, porque chegou, comprou novo e agora parou de atender o SUS. Dinheiro, eu acho, a desculpa é sempre falta de dinheiro. Nem tanto. Vocês se recordam, nós aprovamos aqui uma verba de R$1.400.000 para reformar 4 escolas. Estamos esperando terminar a reforma para pedir as contas para ver se gastou R$1.400.000 para reformar 4 escolas. Para mim isso é um absurdo. Esse gasto para mim é um absurdo. Enfim,
vamos aguardar a prestação de contas. E, finalmente, eu aproveito as pessoas aqui presentes. Hoje, nós estaremos fazendo uma homenagem, como essa do Mário Jordão, homenagem aos pesquisadores da USP de São Carlos, que desenvolveram aquela substância contra o câncer, né, visando a cura do câncer. Eles não puderam estar presentes hoje, mas terça-feira que vem, dia 15 de dezembro, eles estarão em Descalvado, às 8 horas da noite, para receber a homenagem e fazer uma palestra, explicar quando começaram as pesquisas, quais os resultados, a dificuldade que eles estão tendo para conseguir legalizar essa substância, o enfrentamento do poder econômico, porque há laboratórios fortes contra essa substância que é barata, custa 50 centavos um comprimido. Então, eles virão no dia 15 de dezembro, terça-feira que vem, às 8 da noite. Eu convido a todos a estarem presentes. Eles vão abrir um momento para dúvidas, tá? E nessa palestra nós vamos homenageá-los aqui na Câmara Municipal, às 8 da noite aqui na Câmara Municipal. Dia 15 de dezembro, esse pessoal que são os pesquisadores da USP estarão aqui presentes para a palestra. Obrigado a todos, boa semana, tudo bom. Próximo orador, Guto Cavalcante. Senhor presidente, aos vereadores, ao público presente, à imprensa, aos internautas, a todos boa noite. De uma maneira especial, cumprimentar o vereador Risse, saudar o senhor Mário Jordão, sua família, seus alunos presentes. Risse, se me permita, só mais um acréscimo. Peça fundamental nos trabalhos da Igreja Católica, ele e sua família, nas mais diversas pastorais. Do Valdo, a Ieda, que foi minha catequista, a esposa do seu Mário, que sempre tem contribuído. Parabéns pela homenagem, muito mais que justa. Fazer também aqui uma parte especial ao menino Vitor, né? Dá para perceber, claro que todos os alunos são dignos de homenagens, mas eu percebi no olho dele, enquanto via as obras sendo expostas, né? Já dá para ver o talento, o dom que esse garoto tem. Parabéns a toda a família. Eu começo pegando um gancho aqui, na fala do vereador Vick, da própria indicação dele, e chamar a atenção da população, do presidente da Câmara e dos vereadores principalmente, quanto à questão do 12º da Câmara e o raio-x, tá? É claro que todos nós aqui somos favoráveis à contribuição para o funcionamento do raio-x. Inclusive, já votamos dotação aqui na Câmara, orçamento, para que esse valor fosse quitado e a população pudesse ser atendida o quanto antes. Porém, senhor presidente, colegas vereadores, há de se destacar uma coisa. A diretora de saúde pede em ofício ao presidente da Câmara que o saldo remanescente das atividades da Câmara seja devolvido para a Prefeitura para o pagamento atrasado do raio-x. Quando, já de alguns anos para cá, até mesmo antes da nossa legislatura, a Câmara oferece o 12º para o pagamento do 13º salário dos funcionários da Irmandade da Santa Casa. Então nós não podemos cair em pegadinha, porque o prefeito, ele pede o dinheiro para pagar o raio-x, é para a Santa Casa, tudo bem. Só que costumeiramente esse dinheiro já era destinado à Santa Casa para o pagamento de funcionários. E eu entendo que o raio-x atrasado é obrigação do prefeito. Então eu estou trazendo essa questão para a gente pensar bem. É claro que isso quem determina é o próprio prefeito, mas para nós fazermos ele assumir um compromisso com a gente. O 12º, se sobrar, tem que ser aplicado no raio-x, sim, como nós já aprovamos verba para isso. Mas o 12º, já de alguns anos para cá, todos os anos tem sido destinado para auxiliar a Santa Casa no pagamento dos benefícios dos seus funcionários. Então, cuidado, porque aprovar o 12º raio-x pode deixar a Santa Casa ainda comprometida, porque não vai ter o dinheiro para pagar o 13º dos seus funcionários. Vamos conversar, vamos convocar a imprensa, vamos mostrar o destino que o presidente vai dar ao dinheiro que sobrou da Câmara para que o prefeito possa investir na Santa Casa de Descalvado, como já tem sido feito. Eu também não poderia deixar de me pronunciar em relação à CETESB. A CETESB que veio fechar
a nossa área de transbordo. Muito se diz de lixão, mas vale aqui ressaltar uma vez mais: Descalvado não tem lixão e não pode ter. Aquilo é uma área de transbordo, e quando foi autorizada, era para que o material chegasse até lá e se trocasse de caminhões. O caminhão que fez a coleta na cidade passaria para o caminhão da empresa que levaria o lixo para Guatapará. Pelo menos, esse é o acordo inicial. E aquilo foi ficando, e aquilo foi deixando, e virou aquele lixão que virou lá. Agora eu quero saber, um eleitor, um munícipe, questionou na internet: e o lixão que está lá dentro? Porque está interditada a entrada. O que vai ser feito com esse material? Ele continua lá contaminando o solo. Quem vai pagar? Então a gente também, se puder incluir no seu requerimento, vereador Vic, para que a CETESB explique isso, porque parece que foi fechado de uma maneira com areia, as coisas lá para que não entrasse, e também nada sai. E aquele lixo está lá degradando o meio ambiente, né? Agora, eu trago aqui pronunciamento do senhor Leandro Cardoso, no início da administração, queria resolver a questão do lixão em poucos meses. O secretário de administração nada fez, a não ser politicagem dentro do seu gabinete, arquitetando e formulando pedidos de CPI, de CPI contra vereadores, escrevendo jornal e tantas outras coisas. Ganha lá seus R$7.000 por mês para não atender a cidade naquilo que ela precisa. Porque isso era ele que tinha que ser responsável, por ser o ordenador de despesa da Secretaria de Administração, por ser interinamente o secretário de Obras e Serviços Públicos e por não ter resolvido absolutamente nada. E continua lá sendo o cargo de confiança do prefeito. Então, deve ser responsabilizado também o secretário de administração do município. Eu quero trazer aqui respostas que tive do Executivo. Há algumas sessões atrás, eu questionava a Secretaria de Educação quanto ao oferecimento de educação infantil em período integral, e a secretária me responde que o projeto de tempo integral já está em fase de planejamento e sendo trabalhado pela equipe da SEEC. Eu pude conversar com uma das diretoras de lá e disse que os pais podem ficar tranquilos, pois a questão da suspensão do tempo integral, segundo eles, não passou de um boato. Então a gente espera que as crianças continuem sendo atendidas. Isso não é medida para se cortar gastos. Outra questão, eu não sei o que o secretário de Obras, Pinho da Cabana, pensa em relação à Câmara de Vereadores. Ele acha que eu quero tomar para mim os louros da vinda das casas populares. Mais uma vez eu vou dizer, não precisa ter meu nome em absolutamente nada. Eu quero benefício para a população. Essas casas foram conquistadas em 2010, na gestão do prefeito Luiz Antônio Pannoni. Vieram 76 casas. E até então ninguém mais falou das outras 224 que faltavam. Eu fui, cobrei, fui pessoalmente à CDHU em São Paulo para saber a tramitação, e lá foi me informado que as casas estavam liberadas, que só faltava o prefeito Henrique falar onde que ele queria que construísse. E que se ele não fizesse isso em 2015, perderiam as casas, porque no ano que vem não se pode dar início aos convênios por conta desse ano eleitoral. Trouxe a notícia, liguei para o secretário, pedi que ele cuidasse em relação a isso, pois é o partido dele, o secretário estadual de habitação, e fui cobrar documento, protocolo, data de pedido, de toda a tramitação dessas casas populares. O secretário me responde numa primeira vez que os procedimentos estavam sendo tomados. Tudo bem. Tornei a fazer um requerimento pedindo os protocolos dos pedidos da tramitação do projeto. E ele me responde de novo assim: em atenção ao requerimento 120/2015 de Vossa Senhoria, informamos ao nobre vereador que assim que estivermos com o convênio assinado, encaminharemos toda a documentação para o nobre vereador. Ô Pinho, se preocupe, se você disser que foi você que trouxe, o importante é que as casas vieram. Eu não estou aqui para querer aparecer em cima das casas. Diferente de você, porque é isso que você quer fazer. O que tem você me mostrar com transparência os documentos da tramitação? Ou está escondendo alguma coisa? Ou perdeu algum prazo? Ou essas casas não vão vir? Então pode me esperar na sua secretaria que o senhor vai me mostrar pessoalmente, documento por documento, carimbo por carimbo. Porque nós não podemos perder 224 casas. São 224 famílias que estão esperando. E a gente fica sabendo por jornal, por sites ligados ao governo, da tramitação disso. Porque não responde para a Câmara de Vereadores. E num desses sites disse que viriam 190 casas. Ainda faltam 34. E eu vou cobrar todas elas. O meu trabalho de vereador é cobrar. Todos os vereadores não têm autonomia para ir lá assinar o convênio. A gente sabe que é o prefeito.
mas eu fui lá buscar pelas pessoas que me procuram. E também para tentar ajudar o Executivo nisso. E eu tenho certeza absoluta que foi a minha ida à CDHU que fez chacoalhar os diretores da Prefeitura para ir buscar essas casas, porque senão nós íamos perdê-las. Então me mostre toda a tramitação, porque se o senhor não responder, eu estou entendendo que o senhor está querendo esconder alguma coisa. Seja claro, senhor Pinho da Cabana, seja muito claro que a população espera respostas. Aliás, eu preciso trazer aqui eu não vou dizer denúncia, porque a pessoa que falou para mim falou em tom de desabafo, de um empresário da cidade que estaria disposto a investir em Descalvado 5 milhões de reais em uma área, numa empresa, e gerar inicialmente 80 empregos. Esse pedido foi feito ao prefeito Henrique e foi negado pelo prefeito, porque a área pedida por esse empresário estaria destinada a um compromisso político que o prefeito precisava pagar de quando foi candidato em 2008 e perdeu as eleições. 80 empregos, 80 famílias que deixaram de ser atendidas por conta de capricho político do senhor prefeito. Isso a população precisa saber. O empresário, claro que eu vou preservar o nome, mas para quem quiser saber, a gente está disposto a conversar. Não foi só para mim que ele disse, foi para outros colegas também. 5 milhões de reais e 80 empregos. No começo do ano passado foi procurar o prefeito para pedir uma determinada área, e ele disse que em 2008, quando foi candidato a prefeito e perdeu as eleições, ele já tinha um compromisso político com outra pessoa que até agora não investiu nesse espaço. Então nós vemos nas mãos de quem nós estamos. E nós estamos aqui justamente para denunciar esses fatos. Me permite, senhor presidente, mais um minuto? Um prefeito que diz para as pessoas que o expediente dele terminou a 1h da tarde. Essa é a redução que ele queria? Para poder ficar andando de carro, fazer campanha para a rua? Prefeito não tem expediente. Prefeito é 24 horas por dia, 7 dias na semana. Como ele se dá o luxo de fechar as portas da prefeitura e simplesmente dizer que terminou o expediente dele? Isso nós não podemos admitir. Nós temos que cobrar, porque ele é pago e muito bem pago para trabalhar pela cidade, para buscar investidores, para resolver a situação da habitação, da saúde e tantos outros problemas. Mas o prefeito se esquece, fecha a porta, manda o seu secretariado fechar as portas também e a cidade fica funcionando só meio período. Alguém que precisa de uma certidão, de alguma coisa para trabalhar, no período da tarde não tem porque a prefeitura está fechada. Então é bom a gente cobrar com mais ênfase isso, porque a população está nem em segundo plano, está em terceiro, quarto, quinto por essa administração que se instalou em Descalvado. E eu digo, por conta de um ou outro aqui não deixou passar pedido de CP, é rezar para que 2016 passe muito rápido, para que Descalvado possa tentar retomar o rumo do crescimento. Boa noite a todos. Próximo orador, Argel Rischini. Boa noite a todos. E quero dizer os parabéns para o vereador Risse da decisão que tomou, fazer uma congratulação para o Sr. Mário Jordão, que também foi, na minha carreira de eletricista, foi um dos professores meus aí do começo da carreira e de muitos de Descalvado, né, Sr. Mário? Eu acho que esse negócio da Santa Cruz que o Risse contou, acho que meu sogro estava no meio dessa turma, não estava não? Bom, então, meus parabéns, Sr. Mário, e do Risse também de fazer muito bem lembrado do senhor. Eu gostaria aqui também de falar a respeito da CETESB, a respeito do lixo. Eu, em 2014, eu estive junto com o secretário Leandro, acompanhando essas áreas para ser liberada para o transbordo. E nós estivemos lá onde hoje está fazendo lá provisório, estivemos lá no tratamento de esgoto, inclusive lá foi uma área que foi aprovada pela CETESB. Aí ficou da Secretaria tomar as decisões. A Secretaria do SAI, do SEIMAR, fez a parte dela, licenciou a área. Aí ficou na responsabilidade do senhor Leandro Cardoso, o secretário de administração, resolver fazer uma licitação, porque tinha que fazer uma plataforma de descarga dos caminhões. Porque o transbordo vem uma firma de Guatapará, que não está tirando por falta de pagamento, pelo que a gente está sabendo, eles trazem os contêineres, colocam
nessa plataforma, os caminhões da cidade chegam e vasculham dentro do container, sem ter contato com o solo. Não como estão fazendo lá, jogando no chão, e a carregadeira da prefeitura fica o dia inteiro lá, que já não tem máquina. E ainda fica usando a máquina o dia inteiro, esperando os caminhões do lixo para pôr no chão e jogar em cima dos containers. Isso foi falta de responsabilidade do senhor Leandro Cardoso, que é um irresponsável, como o Guto já diz aqui, fica no gabinete fazendo coisinhas, picuinhas, essas coisas, procurando pelo em ovo, né? E ele não tomou as providências de abrir a licitação para fazer as plataformas, e no lugar onde ia ser a plataforma tinha que ser cimentado para não ter contato com o solo. E aquele líquido que ia sair já ia cair dentro do tratamento de esgoto, como o Vic disse, que precisa da manta. Que eu também acho um absurdo dessa manta custar 2 milhões, né, de reais, sendo que eu tive com um técnico, inclusive com o Leandro Cardoso, dizendo que ele fez numa cidade, ele fez a manta das represas do tamanho da nossa, mais o queimador de gás que precisa pôr para não dar cheiro, por muito menos. Então, eu também fico desconfiado desse valor de 2 milhões de reais. E outra responsabilidade também que ficou foi a Secretaria de Obra, que teria que construir essa plataforma, essas coisas. Que nem o senhor Leandro Cardoso e nem o seu Pinho da Cabana, 2 secretários, que já enterraram o prefeito vivo, de não saber trabalhar, o que eles querem mais? Eles que vão trabalhar, que o Guto diz aqui que eles custam 7 mil reais, eles custam 12 mil reais, porque eles têm os encargos para pagar. Eles não custam só 7 mil reais. Fora as mordomias que tem, né? É isso que a gente tem que deixar claro para a população de saber quem são os secretários indicados do senhor Henrique, né, que não resolve, se é cargo político ou promessa política, eu acho que deixar 1 ano no cargo e não resolver, já está na hora de tirar o pessoal. Já pagou a promessa dele que ele teve politicamente. A Secretaria de Obra também, eu queria fazer um pedido, que eles não aceitam pedido nosso, porque a gente fala que a gente são da oposição, que termina a obra lá da escola Édena, principalmente dos banheiros, que nós temos um rapaz, o Cebolinha, que é o professor de capoeira, ele faz 20 anos que ele dá aula naquela quadra da Édena, de voluntário. E foram lá, há 3 meses atrás, tiraram os azulejos do banheiro e abandonaram. Está lá abandonado, faz 3 meses. E ele não tem lugar para dar aula para os seus alunos. Ele conseguiu um lugar que o Dinan cedeu para ele no ginásio de esporte. Não está legal, mas também está quebrando o galho. Então eu gostaria que o secretário de obras visse, que eu acho que naqueles banheiros, se o pessoal trabalhar 1 semana, deixa pronto e libera a área para ele continuar o projeto das aulas de capoeira. Além de fazer um favor, ainda precisa pedir, pelo amor de Deus, para arrumar lugar à prefeitura. É lá da escola Édena, que o secretário estiver me ouvindo, ele sabe onde é, sabe o banheiro, começaram a mexer. A respeito das reformas de escola, eu já falei aqui. Nós liberamos 1.430.000 para as reformas. Eles devem estar mexendo mais ou menos umas 8 escolas e parques junto, para esparramar a construção, para dizer que gastou 1.400.000, que é um absurdo também que eu acho. Da Praça São Benedito, da Viola na Praça, semana passada eu falei aqui que o rapaz lá, o Milhati, estava catando o pessoal do comércio para poder fazer. Ele conseguiu 2 semanas, já não conseguiu mais. Essa semana ele estava fazendo dentro do bar do Canadim. Até isso, eles conseguiram acabar em Descalvado, essa administração nossa. Inclusive, que eu acho que é responsabilidade do senhor Leandro Cardoso, que ele é secretário de administração, que ficou para fazer a licitação, para pagar o pessoal que usa os equipamentos ali, que coloca os equipamentos, e até hoje ele não fez nada também. É mais uma responsabilidade que ele não tem. Eu também, falando até no seu Mário Jordão, lembrei, eu tenho fazer um ofício a respeito da CPFL, para a CPFL, que eles tomem uma providência mais rápido no nosso município, dessa falta de energia, que está direto faltando energia, inclusive na área rural, os produtores de frango, os pessoal que tem as ordenhas de leite,
tem pessoal que está ficando mais de 20 horas sem energia, que não tem atendimento. Então, semana agora estou mandando, fazendo um ofício pela Câmara, que a CPFL dê uma resposta para nós, ou tome uma providência para atender esse pessoal da rural, principalmente, o mais rápido possível, que o prejuízo sempre fica com eles. Aí vai brigar na justiça, demora, o pessoal que tem frango em granja não consegue ficar poucas horas. Já dá pouco lucro o frango, ainda tem que ficar investindo aí, se quiser, com um girador, as coisas que não tem, até pouco tempo atrás não tinha necessidade. A respeito dos meus requerimentos, eu fiz 2 requerimentos, um querendo saber quem que vai pagar a massa asfáltica nossa, que foi jogado aí no chão aí para fazer teste nas máquinas novas que foi comprada numa firma, num pregão, que é o pregão 19/2015. Eu nunca vi os caras participar de um pregão, vender uma máquina nova e depois falar que as máquinas têm que fazer teste para ver se é boa ou não. E usar material nosso da prefeitura. Então o secretário de obra que fica esperto, que todos os buracos da cidade, eu acho que os 6 caminhões, que são, se eu não me engano, é 10 metros quadrados, de 18 toneladas mais ou menos de asfalto cada um, que foi colocado em ruas, em frente a alguns interesses, e os buracos ficaram aí, a vir navio aí da cidade. Então eu gostaria que o prefeito ou o jurídico tomasse as providências, faz essa firma pagar esse asfalto, que dá para tapar todos os buracos da cidade. E a máquina, e qual foi as responsabilidades que eles colocaram na firma, que vendeu 2 máquinas, um rolo compressor e mais acabadora. A acabadora está jogada lá embaixo, desmontada. O rolo compressor voltou para a fábrica. Esse pregão ele tem 2 anos de garantia. E essas máquinas faz 3 meses que veio, foi embora e até hoje não voltou. Quero saber quais as providências que eles tomaram com essa firma. Que nem eu ver essa firma, na hora que tiver outro pregão, ela não pode mais participar, porque ela não cumpriu com os regulamentos que está no pregão. Esses são os 2 requerimentos meus, e gostaria que o setor jurídico trabalhasse um pouco mais e fosse atrás disso. Que do lixão também que foi fechado, é falha do setor jurídico hoje não correr atrás para saber do lixo que ficou fechado lá dentro. Se tivesse um jurídico bom, já teria ido lá na CETESB dizer como que vai ficar aquele lixo. Só que eles ficam sentados, fica também fazendo das 7 a 1h da tarde, depois todo mundo vai para a casa dele e Descalvado fica aí, do jeito que está a nossa cidade toda abandonada. Isso é uma vergonha, Descalvado não merece isso. É que nem o Guto falou, vamos rezar para 2016 passar rápido. E eu tenho muita sorte ainda que 2014 e 2015 não choveu igual agora o finalzinho de 2015 está chovendo, porque se tivesse chovendo, eu não sei onde Descalvado estava hoje. Boa noite a todos. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos. Terminado o grande expediente, passaremos agora à ordem do dia. Nesse sentido, peço à primeira secretária que faça a leitura das proposituras em votação. Inserido na pauta, a moção de congratulação e aplauso de número 26/2015, de autoria do vereador Sebastião José Risse, congratula o artista em pintura a óleo sobre tela e professor de oficina de pintura, senhor Mário Nelson Jordão, em reconhecimento ao seu notável e indelével trabalho desenvolvido em prol da arte e da cultura em Descalvado. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, avoco o meu próprio parecer. Em 7 de dezembro de 2015, vereador Luiz Carlos Vick Francisco. Sob análise da Comissão de Justiça e Redação, entendo que o presente projeto de lei, moção de número 26/2015, está apta à tramitação, que aliás faz justa homenagem ao amigo Mário Jordão, pela excelência das obras que tem produzido. Descalvado, 7 de dezembro de 2015, vereador Luiz Carlos Vick Francisco, de acordo, vereador Guto Cavalcante Navas. Senhor presidente, a necessidade de abertura para prazo de oradores.
30 segundos para quem queira se inscrever a favor ou contra a moção. Primeiro orador inscrito a favor, vereador Risse, autor da moção. Senhor presidente, nobres companheiros, eu quero agradecer aqui o companheiro Guto Cavalcante e também o Argel Reschini, que enriqueceram ainda mais a biografia do seu Mário Jordão, daquele pouco que nós colocamos. Foi muito bem lembrada por Vossa Excelência e também pelo companheiro Argel, e seu sogro foi um grande companheiro também do seu Mário Reschini. Eu vou fazer leitura da moção, as razões já estão colocadas. Considerando que o senhor Mário Nelson Jordão, filho de tradicional família, nasceu em Descalvado no ano de 1934 e casou-se com a senhora Maria Leonilde Simel Jordão, considerando que desta união conjugal, que domina e norteia o relacionamento entre ambos até os dias de hoje, nasceram os filhos Eduvaldo Benedito, Yara Lúcia e Ieda, os quais lhe deram 5 netos, Rafael, Gabriel, Isis, Beatriz e Letícia. Considerando que o senhor Mário Nelson Jordão dedicou 30 anos de sua vida como eletricista profissional na Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, até a sua merecida aposentadoria em outubro de 1984, considerando que por incentivo de sua filha Yara, iniciou a participação de aulas de pintura a óleo sob tela com a conceituada professora senhora Dulce de Freitas Martins, bem como de vários cursos oferecidos pela Prefeitura Municipal. Considerando que aos poucos foi sentindo uma paixão pela pintura e se tornou um destacado artista, o senhor Mário Nelson Jordão vem ampliando seus conhecimentos e ministra aulas voluntárias para pessoas interessadas na arte de pintura. Considerando que hoje, aos 81 anos de idade, o senhor Mário Nelson Jordão, sobretudo como agente transformador de sonhos em realidade, demonstrados em suas obras, recebe o reconhecimento da população nas exposições organizadas pelo Poder Público Municipal. Diante disso, solicito à mesa diretora dessa Casa de Leis que, depois de obedecida aos preceitos vigentes, seja encaminhada a presente moção de congratulação e aplausos ao artista em pintura a óleo sob tela e professor de oficina de pintura, senhor Mário Nelson Jordão, em reconhecimento ao seu notável e indelével trabalho desenvolvido em prol da arte e da cultura de Descalvado. Plenário vereador Mário Joaquim Fila, em 2 de dezembro de 2015, assinado o vereador Sebastião José Reis. Eu quero já de antemão agradecer o senhor presidente da casa e demais companheiros que na mesma data de hoje que passou em deliberação o projeto, já coloca na pauta, na ordem do dia, para que seja votado. A razão maior já está colocada, o senhor Mário, por tudo que tem feito, porque poderá fazer muito mais, e aqui eu quero fazer um reconhecimento extensivo a toda a sua família, senhor Mário, que lhe dedica com todo o carinho e dá aquela força ainda mais para o senhor poder auxiliar as outras pessoas. E quero estender essa homenagem também a todas as alunas, ao aluno que participam junto com o senhor Mário no dia a dia, no aprendizado, e posso dizer, os alunos e alunas de hoje poderão ser também os professores ou professora no dia de amanhã. Tudo como o senhor Mário fez, aprendeu e hoje ensina. Então, eu quero colocar o seguinte, eu vou convocar o senhor Mário, porque ele vem